Sabe, esse é o momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e eu quero que nós possamos preparar o nosso coração para receber do céu aquilo que Deus tem para nos dar. Quantos querem receber do céu aquilo que Deus tem para nós hoje? Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor Jesus, nós oramos, Paizinho amado, nesse momento, e pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias que estamos vivendo hoje, os problemas que temos para resolver amanhã, na segunda-feira. Pai, nós deixamos nesse momento, por 40 minutos, tudo aos Teus pés, Senhor. Confiamos que o Senhor tem o melhor para nós, e nesses próximos minutos, Senhor, nós sabemos que algo de especial pode acontecer dentro do nosso coração, através da Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, usa a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos para entender a Tua mensagem e causar transformação em nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Equipe, muito obrigado por hoje. Será que nós podemos agradecer a equipe também? Obrigado. Momento de adoração incrível. Cada domingo é mais especial do que o outro. Obrigado pelo comprometimento de vocês. Obrigado por tanto tempo investido, tanto ensaio investido. Obrigado por estar mais cedo do que todos aqui. Amém. Obrigado por chegar 3 horas antes de cada reunião. Obrigado. Muito bom. Amém. Chega. Deu. Ok. Você já teve essa experiência de ter que almoçar ou fazer uma refeição sozinha em um restaurante? Essa experiência de você estar sentado numa mesa, num lugar onde todos estão sentados com companhia, seja do trabalho, colegas de trabalho, de faculdade, quem sabe família, quem sabe de relacionamento, e você está ali sentado numa mesa com um prato de comida, comendo sozinho. Eu vou dizer para vocês, para mim, essa é uma das sensações que eu menos gosto. Eu me sinto tão esquisito, todo mundo em volta conversando, todo mundo rindo à minha volta, partilhando, e eu ali olhando para o prato de comida. Não é estranho, não, um pouco estranho, você não acha um pouco estranho, um pouco esquisito? Você fica ali comendo, olhando para baixo, enquanto todos estão se relacionando, comendo, rindo, brincando, alguns fofocando, então às vezes é melhor comer sozinho mesmo, porque essa sensação às vezes é tão estranha para nós, para alguns de nós? É porque a verdade e o fato é que nós, como seres humanos, fomos criados para viver em mesas e não em corredores. Fomos criados para viver em mesas onde há relacionamento. E sabe o que mais? A verdade é que muitas pessoas hoje em dia vivem a fé exatamente dessa maneira, de forma sozinha. Acreditam em Jesus, mas não tem mesa. Caminham, mas caminham uma caminhada cansada, pesada, desgastante, exausta. Creem, mas creem sem comunhão. Sabe, o texto que nós vamos ler hoje mostra exatamente isso. E esse texto vai mostrar 2 discípulos de Jesus, 2 pessoas que gastaram e investiram pelo menos os últimos 3 anos da sua vida seguindo a Jesus, copiando os seus passos, sendo como Jesus, buscando ser exatamente uma cópia de Jesus. E esses 2 discípulos, eles não estão apenas caminhando qualquer caminho. A verdade, o que aconteceu aqui é o seguinte: fazem 3 dias que Jesus havia sido morto e crucificado. Na verdade, crucificado e depois morto. 3 dias em que eles não tinham sinal dos seus sonhos. Eles estavam em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, onde os seus sonhos de 3 anos, onde os seus investimentos durante os últimos 3 anos haviam morrido, desaparecido. Tudo que eles tinham feito nesses últimos 3 anos, os sonhos e os planos haviam acabado. E esses 2 discípulos agora resolvem voltar para casa, resolvem sair de Jerusalém, dar as costas para o lugar onde os sonhos morreram e voltar para suas casas. E essa história que nós vamos ler conta que no caminho em que eles estavam até a cidade de Emaús, a casa deles, uma outra pessoa se juntou na caminhada.
O próprio Jesus ressuscitado se junta à caminhada, mas eles não reconhecem Jesus. E eu quero ler esse texto com vocês. Eu vou ler esse texto na versão A Mensagem, então ela pode ser um pouco diferente da Bíblia que você tem aí. Se você desejar, você pode acompanhar comigo, e diz assim a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo, tão compenetrados, tão concentrados? Eles pararam e, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Então Jesus perguntou: o que foi que aconteceu? E eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas os nossos líderes e os principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Sabe, nós tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e ainda algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos, e que esses anjos afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos também foram ao túmulo para verificar, e encontraram o túmulo vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. E aí Jesus começa a falar: vocês não entenderam? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo o que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então, Jesus começou do começo, do começo da Bíblia, gente, com os livros de Moisés, percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo, do Messias, e de tudo o que deveria acontecer. Atenção a isso. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique, jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os 2, e foi isso o que aconteceu. Se prepara. Jesus se assentou à mesa com os 2, tomando o pão, ele o abençoou e partiu e deu a eles. Nesse momento seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então Jesus desapareceu. Impressionados, comentávamos: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto ele explicava as Escrituras? E até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Que história mais maluca! Jesus morre, 3 dias depois ressuscita. Esses discípulos não sabiam, não tinham visto o mestre, estavam dando as costas para os seus sonhos, estavam voltando para casa. A esperança tinha acabado. Eram 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Eu não sei em quanto tempo se faz 10 quilômetros, caminhando, não correndo. Eu não sei quantas horas eles levaram, mas pelo que dá para entender, eles saíram por volta do meio da manhã e chegaram quase ao anoitecer em casa. Conversavam, discutiam, estavam frustrados, sem direção. Sabe, o que é mais incrível aqui é sabermos que geograficamente, nesse momento, o sol nascia literalmente no lado de Jerusalém, e o sol se punha na direção de Emaús. Literalmente, eles estavam saindo do lugar onde o sol nascia e indo em direção ao pôr do sol.
E aí Jesus aparece e começa a falar com eles, mas eles não reconhecem. Nós não vamos entrar aqui em pormenores sobre o que aconteceu será com Jesus, que eles não conseguiam ver Jesus, por que eles não, mas sabe, isso me faz ver, me lembra um pouco como nós vivemos às vezes. Nós caminhamos com Jesus, nós às vezes estamos na igreja, estamos tentando compartilhar a vida cristã, e às vezes nos esquecemos, no meio das nossas circunstâncias, nos meios dos nossos problemas, nos esquecemos de reconhecer Jesus. Nos enchemos de medo, nos enchemos de fraqueza, porque os problemas são grandes, os gigantes são grandes, as circunstâncias são pesadas demais, e nos esquecemos de perceber que Jesus continua do nosso lado. Então, de uma maneira ou outra, esses homens estavam cegos pela frustração, cegos pelo medo, cegos por estarem sem propósito, sem direção. Agora, o que é incrível é que somente quando sentaram à mesa com Jesus, reconheceram Jesus. Isso me mostra uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu preciso de Jesus, alguém mais precisa de Jesus, mas sabe do que mais eu preciso também? Eu preciso sentar na mesa onde Jesus está. E esse é o título dessa mensagem hoje. Eu preciso da mesa. Eu preciso da mesa. Antes de qualquer coisa, deixa eu te contar um pouquinho o que significa mesa nesse contexto dessa pregação. Porque obviamente nós não vamos falar de uma mesa de madeira ou de uma mesa de ferro, de um móvel. O móvel não é importante aqui. A situação em que o móvel se encontra e o contexto cultural que esse móvel era usado é importante aqui. Sabe, para os judeus, sentar à mesa com alguém era uma das coisas mais importantes da cultura judaica. Não era sobre religião, também não era sobre política, era sobre toda a vida deles. Ninguém se sentava à mesa com quem não conhecia, ninguém se sentava à mesa para partilhar uma refeição com quem não tinha afinidade, ninguém se sentava à mesa com quem não tinha absolutamente tudo em comum. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez você não saiba. Os religiosos dessa época, os mestres da lei dessa época, não se sentavam com pessoas comuns, porque eles acreditavam que seriam contaminados ao sentar na mesa com pessoas comuns. É mais, haviam grupos de líderes religiosos que cada um entendia as escrituras, entendia as leis de Moisés de uma forma, e esses grupos religiosos não sentavam um com o outro para comer a mesma refeição, para não se contaminarem com as heresias uns dos outros. Sabe, na Bíblia, mesa sempre foi lugar de revelação da aliança e da provisão. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham uma mesa com pães em cima, os pães da presença, que era um lembrete diário de que Deus estava ali e habitava no meio do povo, entre o povo. Nos evangelhos, é a mesa que Jesus escolhe para transformar pecadores, é a mesa que Jesus escolhe para transformar marginalizados, é sentar à mesa, é o lugar onde Jesus escolhe para se revelar como Cristo. Jesus come com pecadores, senta com traidores, serve pão para pessoas que vão negá-lo, como foi o caso de Judas. E depois da ressurreição, é numa mesa que os olhos dos dois discípulos também se abrem. Eu acho incrível que Jesus também usou uma mesa, ainda improvisada, para restaurar Pedro, depois de ter negado a Pedro. Ele sentou com Pedro. Não se comia com quem você não conhecia. Sabe, e é isso que faz o cristianismo ser algo completamente diferente, porque o cristianismo não é sobre seguir regras, é sobre sentar à mesa com o próprio Deus, e a mesa que Deus serviu para sentarmos é a igreja do Senhor. Sabe, a mesa é o lugar onde a fé se torna viva, é o lugar onde Deus se revela, é onde a família espiritual se forma. Por isso o tema dessa noite é tão importante. Porque há muitas pessoas por aí que caminham com Jesus, mas nunca sentam com Ele. Há quem escute sobre Jesus, mas nunca olha Jesus nos olhos. Há quem frequenta o caminho da fé, mas nunca vive a comunhão da mesa. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Jesus decidiu que precisávamos viver a mesa. A mesa é a igreja, é o corpo de Cristo, é onde nos sentamos na presença de Deus, uns com os outros, e somos obrigados a olhar uns nos olhos dos outros e uns nos olhos de Jesus. Em primeiro lugar,
Entenda que sem mesa você caminha, mas você não reconhece Jesus. Estão comigo, igreja? Os versículos 15 e 16 diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, o tema que eles estavam discutindo, o próprio tema, o próprio assunto, chegou perto deles e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. E eu acho incrível essa versão da NTLH que diz: alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Eu duvido que Jesus impediu o olhar e a visão deles. Assim como Jesus não impede o nosso olhar e a nossa comunhão com Ele, muito pelo contrário. Mas quais são as coisas que às vezes nos impedem de perceber que Jesus está conosco? Estamos caminhando com Jesus, mas não o percebemos no nosso dia a dia. Estamos caminhando com Jesus, mas quando o problema no trabalho se apresenta, nós esquecemos que existe Ele segue do lado. Nós estamos caminhando com Jesus, mas muitas vezes no nosso momento de oração, nós dizemos: por que o Senhor nos abandonou? E Jesus segue do lado. Nós caminhamos com Jesus, mas quando precisamos avançar e seguir, é a última pessoa que nós nos lembramos. Eles estavam caminhando, Jesus estava lá, mas sem mesa, eles não conseguiam ver. Quantas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, estudando, trabalhando e até orando, mas parece que Jesus não está lá. Você crê, mas não consegue enxergar. Você anda, mas não consegue sentir. E quantas vezes, quem sabe, você já se fez essa pergunta: parece que todo mundo ao meu redor sente alguma coisa, parece que todo mundo ao meu redor, a sua vida evolui, conectam mais com o Senhor, entendem mais a palavra, mas parece que para mim não acontece. Andamos, mas não sentimos, porque sabe de uma coisa? A fé sem mesa é só uma caminhada cansativa. Você ouviu isso? Você entendeu isso? A fé sem mesa é só uma caminhada cansativa. É como correr sem chegar a lugar nenhum. É como viver sem direção. Meu irmão, minha irmã, você pode até morar em Balneário Camboriú, ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, sucesso nas redes sociais, sucesso na família, sucesso no trabalho, e mesmo assim sentir que Jesus está distante. Não porque Ele está distante de fato, mas porque falta mesa para perceber que Ele está próximo. Você pode andar quilômetros com Jesus sem reconhecê-lo, mas basta um momento à mesa para tudo mudar. Sabe, nesse caminho, os discípulos ouviram a voz de Jesus, o coração deles, nós vimos no texto, o coração deles até queimava, enquanto Jesus falava. Havia algo diferente, enquanto eles ouviam as palavras do Mestre, o coração deles queimava, mas os olhos continuavam fechados. Foi só quando sentaram na mesa que perceberam que era Ele. A mesa tem esse poder. A mesa tira a fé da teoria e traz a fé para o relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa: a religião pode até inflamar a sua mente, mas é só a mesa que aquece o nosso coração. E deixa eu te falar, aqui é a parte que nós não gostamos muito de ouvir. Então, antes de ouvir, quem sabe, aquilo que você vai ouvir daqui para frente, até o final dessa mensagem, porque você não libera o seu amor por mim, porque a palavra de Deus às vezes nos fala coisas difíceis de se ouvir, e não sou eu falando, é a palavra do Senhor falando para mim também. Estão comigo? Sim. E essa é a parte que ninguém consegue ouvir, ninguém gosta de ouvir, aliás, é que a mesa também confronta. Sabe por quê? Porque na mesa, quando eu sento na mesa, eu não posso escolher aquilo que eu vou comer, eu tenho que comer aquilo que é colocado na mesa. Quando eu sento na mesa, eu não posso comer de cabeça baixa, porque tem outros sentados comigo e eu preciso conversar. Na mesa, eu tenho que lidar com aquelas pessoas que comem de boca aberta. Na mesa, eu tenho que lidar com aquelas pessoas que não têm educação. Na mesa, eu tenho que lidar com aquelas pessoas que falam alto, como eu estou falando aqui. Na mesa, eu preciso lidar, e eu preciso conviver com aquelas pessoas que não são exatamente como eu.
Mas sabe, deixa eu falar uma coisa, também é na mesa que existe cura, é na mesa que tem restauração, na mesa é que tem comunhão, é na mesa que tem novos níveis, é na mesa que nós conseguimos isso. Não é num drive-thru onde eu pego a minha comida e posso comer sentado dentro do meu carro, sozinho, lendo aquilo que eu quero, ouvindo aquilo que eu quero, escolhendo aquilo que eu vou comer. Deixa eu te falar uma coisa, a grande dificuldade hoje em dia é que os cristãos do Brasil, ou quem sabe do mundo, ou alguns deles, acham que não preciso de mesa. Eu quero um grande buffet, onde eu possa selecionar o alimento. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa, quando você senta na mesa que o Senhor preparou para esse mundo, que é a igreja do Senhor, você não pode escolher, você não pode dizer, deixa eu ver aqui, esse aqui eu quero, porque esse aqui é muito bom, esse aqui vai trazer sucesso para minha empresa, esse aqui, não, esse aqui fala de casamento, eu não quero esse negócio não, esse aqui, não, esse aqui é aquele louvor que eu não gosto muito, essa aqui é aquela palavra que eu não gosto, essas luzes não estavam muito boas hoje no culto, deixa eu ver, esse aqui eu gosto, porque esse aqui fala tudo aquilo que eu quero ouvir, mas esse aqui, não, esse aqui eu não gostei, porque a luz não estava legal, porque o culto não estava abençoado, porque a palavra não era aquela que eu quero ouvir, eu vou ficar só com isso aqui. Na mesa do Senhor, eu não escolho aquilo que eu como a palavra que Ele colocar para eu comer. Eu sei que é difícil ouvir isso, é para mim também. Ou você acha que absolutamente tudo de viver em comunidade, eu sou loucamente apaixonado? É claro que não. Todos nós sabemos que viver em comunidade tem os seus desafios. Todos nós sabemos que viver em igreja tem os seus desafios. Todos nós sabemos que há coisas em uma organização que não são as nossas preferências. Mas deixa eu falar uma coisa, igreja nunca foi sobre a minha preferência pessoal, igreja sempre foi sobre a missão de Cristo. Na mesa eu preciso esperar o tempo de todos e não só o meu tempo. Na mesa eu não escolho o prato que eu gosto, eu como aquilo que foi colocado para todos. Mas sabe, é justamente aí que mora o poder da mesa, porque na mesa também se aprende. Quem come com boca aberta, começa agora a comer direito. Quem é seletivo demais com os alimentos, descobre que precisa de outros para ser saudável. Quem não gosta de esperar, aprende que o processo da cozinha celestial é no tempo de Deus e não no meu. Talvez esse seja o problema de muitos. Querem caminhar com Jesus, querem ouvir Jesus, até acreditar em Jesus, mas não querem sentar à mesa. O detalhe é que Jesus não se revelou no caminho. Você percebeu isso? É óbvio que Jesus disse, esses camaradas não estão me reconhecendo. Eu já estou caminhando há 10 minutos com eles, eu sei que ainda tem mais umas 4, 5 horas, eles não estão me reconhecendo. Gente, o que está acontecendo? Eu iria me divertir muito se eu fosse Jesus nesse momento. E Jesus continua a conversa, mas Jesus não escolhe o caminho e o trajeto para se revelar. Sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo? Lembrem, Jesus acaba de ressuscitar. Esse aqui é o ápice, se fosse um filme, é o ápice do filme. É o ápice da história, é a glória, é o poder, é a potência. O Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi rejeitado, que foi cuspido, que foi envergonhado, que foi assassinado, agora ressurge com um corpo glorificado, está também em carne e osso entre eles. Agora o Cristo que disse que iria ressuscitar, estava diante deles. Esse é o ápice da história. Você percebeu que Jesus não escolheu o caminho para se apresentar e para se revelar? Jesus não escolheu também as sinagogas da época para se revelar. Jesus não escolheu o tribunal onde ele foi julgado. Jesus não escolheu o palácio de Pôncio Pilatos para subir num pedestal bem alto e dizer, vocês não me mataram, olha eu aqui. Jesus escolhe sentar à mesa com 2 discípulos decepcionados, frustrados, desanimados, cheios de medo e dizer, ei, meu irmão, minha irmã, pega um pãozinho aqui, lembra quem eu sou, eu ainda tenho chamado, eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho vida para você, mas é na mesa que tudo isso aqui acontece. Eu acho lindo isso. Se Jesus decidiu se revelar na mesa, meu irmão, minha irmã, é porque eu preciso da mesa.
Eu não preciso de um móvel, eu preciso daquilo que a mesa representa. Eu preciso da mesa, porque na mesa os meus olhos se abrem. Jesus sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os seus olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. Não foi no caminho, não foi no trabalho, não foi nas redes sociais, não foi nos lugares bonitos, não foi nos lugares de pompa e reconhecimento, foi na mesa. Uma vez que os nossos olhos se abrem, nós estamos conectados novamente com o reino de Deus. Sabe, eu tenho agora 3 filhos, eu tenho que me acostumar a isso, a dizer que eu tenho 3 filhos. E um dos nossos filhos é muito observador, pelo menos um deles, a outra eu ainda não sei, que tem só 60 dias. Muito observador. E ele sabe tudo, ele olha para você, ele sabe se você mudou o cabelo, se você penteou diferente, se você está com uma roupa nova, se você está com uma meia diferente. Ele diz: pai, que meia é essa, que tênis é? Ele consegue ver tudo, ele é muito atencioso, e ele presta atenção nos detalhes. Mas sabe, houve um dia lá em casa, em que a minha esposa, a Débora, ela foi ao salão e ela mudou, não drasticamente, mas bastante o cabelo, ela cortou bastante o cabelo. E ela chegou em casa, e óbvio que nós esperávamos que o nosso filho fosse imediatamente, mas ele estava concentrado no videogame, concentrado nas coisas dele. E o tempo passou, e os minutos, e 20, 30, 40 minutos, 1 hora passou, e ele não percebeu absolutamente nada. A mãe dele falou com ele, sentou do lado dele, fez carinho nele, ele não percebeu nada. Mas quando nós sentamos, a Débora arrumou a mesa para nós comermos, e nós nos sentamos à mesa, demos as mãos uns para os outros, e oramos. E quando ele abriu os olhos dele, e ele sentado na mesa, já havia largado as coisas dele, as coisas que ele gosta de fazer, largado o videogame, ele abre os olhos e ele olha para a mãe dele, ele senta exatamente de frente para a mãe dele, ele disse: mãe, o que você fez no seu cabelo? Sabe, isso me lembra o óbvio. Quantas vezes nós estamos envolvidos nas nossas coisas, envolvidos nos nossos problemas, envolvidos nas nossas circunstâncias, permitimos que o medo tome conta da nossa cabeça, permitimos que a falha que fizemos rotule quem nós somos, permitimos que o nosso fracasso diga quem nós somos, permitimos que a nossa falência determine o nosso nome. Estamos envolvidos naquilo, envolvidos no fracasso, envolvidos na dor, envolvidos no e se não der certo, e o que eu vou fazer? E não conseguimos ver que estamos diante do Rei. Ele segue sentado à mesa conosco. O mais maravilhoso é isso. Jesus não senta à mesa apenas com os especiais. Jesus não senta à mesa apenas com aquelas pessoas importantes. Jesus também não senta à mesa apenas com os santos. Jesus sentava à mesa com os pecadores. Você quer saber aquilo que corta o meu coração de imaginar o que Jesus pensava? Jesus decidiu separar um lugar à mesa para quem iria traí-lo. Ele decidiu que Judas, o traidor, teria um lugar à mesa. E se você conhece a história, você sabe que Judas não estava longe de Jesus. Ele estava tão perto a ponto de colocar a mão na mesma tigela que Jesus colocou para molhar o pão ao mesmo tempo. Sabe o que isso me mostra a respeito de Jesus? É que Ele não se preocupa com a vida que um dia levamos, Ele não se preocupa nem com a nossa resposta a Ele. Ele só se preocupa em tentar salvar a nossa alma, em tentar nos dar uma vida nova. Sabe, muitos de nós às vezes nos sentimos rejeitados por Jesus. Muitos de nós voltamos uma igreja, quem sabe depois de anos sem pisar, e nos sentimos envergonhados porque demos as costas, nos sentimos tristes porque falhamos, porque pisamos na bola, porque não fizemos por merecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está esperando que você sente à mesa com Ele. Eu preciso da mesa, você precisa da mesa, nós precisamos da mesa para viver uma vida plena com Jesus. Você já sabe que na cultura judaica, mesa
era mais do que uma refeição, era um lugar de pertencimento, de família, de aceitação, de reconciliação. Meu irmão, minha irmã, na mesa da família, você descobre novas histórias, você cura feridas, você cria memórias. Na mesa da igreja, Jesus abre os nossos olhos para ver quem Ele é e para ver quem nós somos nele. Pedro em algum momento precisou sentar a uma mesa com Jesus, uma mesa bastante improvisada, na beira da praia, comendo pães e peixes, mas Pedro precisou colocar a sua dor. Jesus não chamou Pedro para dentro de uma sinagoga, Jesus não chamou Pedro diante dos outros discípulos. Jesus disse: Pedro, senta aqui comigo. Mas Jesus, eu não posso. Jesus, eu te traí. Jesus, eu virei as costas para ti. Jesus, eu te abandonei no momento que o Senhor mais precisava. Pedro, eu tenho um lugar especial do meu lado, porque aqui na mesa nós vamos ter reconciliação, nós vamos ter a nossa vida de volta. É na mesa, Pedro. Sabe o que acontece aqui? Depois que Jesus reconcilia Pedro, Jesus começa a dizer: Pedro, tu me amas? Quantos lembram disso? Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pergunta 3 vezes, até Pedro se entristecer. Mas nas 3 vezes, Jesus responde a Pedro dizendo: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, cria outras mesas. Pedro, se tu me amas, construa a minha igreja. Pedro, se tu me amas, construa outras mesas, onde qualquer um, de qualquer língua, de qualquer raça, de qualquer crença, possa se sentar. Porque Pedro, você já viveu tempo suficiente comigo para saber que alguém sentado à mesa comigo é completamente transformado e mudado. Meu irmão, minha irmã, a religião nos enche de regras, mas a mesa nos enche de vida. A religião pode até convencer a nossa mente, mas só a mesa converte o nosso coração. A religião pode até informar e nos dar conhecimento, mas é a mesa que transforma. Eu preciso da mesa. E em último lugar, quem tem mesa tem direção. Esse versículo nós não lemos, e eu guardei para agora. Nós lemos até o versículo 32, mas deixa eu te contar o que o versículo 33 e 34 dizem. Como essa história termina. Você sabe que os 2 discípulos começam a conversar e dizer: o nosso coração não queimava enquanto ele falava, enquanto ele contava o que deveria acontecer. E o texto continua e diz o seguinte: eles não perderam 1 minuto e voltaram para Jerusalém. Deixa eu te lembrar o que está acontecendo. Jerusalém, Jesus morreu. Os sonhos morreram com ele, os planos morreram com Jesus. Os 3 anos foram desperdiçados. Aonde o sol nascia, agora virou um lugar de morte. Eles viraram as costas e voltaram para casa, em direção aonde o sol morria, em direção ao pôr do sol, ao fim dos seus dias, a voltar para a sua vida comum. E agora eles estão aqui, sentados à mesa com Jesus. E quando eles descobrem que Jesus é que estava à mesa com eles, sabe o que acontece? Eles não perdem tempo, eles deixam o passado, eles deixam a história que estava para trás, e eles voltam e seguem de novo para Jerusalém. Eles estavam comendo no meio da noite, mas sabe o que isso nos mostra? Que quando Jesus senta à mesa conosco, a missão é urgente. Eles voltam para a missão, eles voltam para Jerusalém. Antes da mesa, eles estavam em caminho de fuga. Depois da mesa, agora eles voltam para um caminho de missão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. A mesa não é o fim. Sabe o que isso nos diz? Existem muitos movimentos cristãos que acreditam que a nossa vida deva ser assim: sentado à mesa, batendo um papo com o papai e conversando eternamente sobre todas as coisas, e dizendo o quanto é bom comer aqui, fazendo carinho na barba do papai, como é maravilhoso o Senhor estar aqui, e acreditam que esse lugar de glória, esse lugar maravilhoso que é estar sentado à mesa com Cristo e com outros que também querem estar sentado com Cristo, é a nossa vida, e nós devemos viver a vida aqui na mesa. Mas Jesus também não nos chamou para vivermos a vida na mesa. Jesus nos chamou para levantarmos depois de cheios, alimentados e satisfeitos, e irmos a Jerusalém, irmos nos lugares de morte, buscar outras pessoas para se sentarem à mesa com Jesus de novo, buscarem outros marginalizados para serem transformados por Jesus de novo. A mesa não é o fim, a mesa é o recomeço. A mesa é onde Jesus dá propósito de novo.
É onde você levanta da frustração e volta para o lugar chamado, meu amigo, minha amiga. Sem mesa, você apenas sobrevive. Com mesa, você retoma os sonhos. Sem mesa, você anda sem rumo, mas com mesa, você encontra direção para a família, você encontra direção para os seus negócios, você encontra direção para o teu futuro. Sabe, você pode estar aqui hoje achando que a vida virou uma rotina. A sua vida está resumida em trabalho, boleto, faculdade, um scroll infinito nas redes sociais, no seu celular. Mas sabe, quando você se senta à mesa com Jesus, você levanta da mesa com uma missão, não para mais um dia, mas para um dia onde tudo pode mudar. Quem apenas caminha se cansa, mas quem senta à mesa encontra direção. Por isso eu quero repetir: eu preciso da mesa, Senhor, eu preciso da mesa. Todo mundo via aqueles discípulos como derrotados, como fracassados. Vocês investiram 3 anos com esse camarada, viu no que deu? Que investimento falido. Vocês não têm mais direção, vocês não têm mais sonho. Todos os viam como derrotados, sem esperança, sem futuro. Mas Jesus os viu como pessoas prontas para recomeçar. Talvez hoje você se sinta um pouco assim, a respeito do seu passado. E hoje, Jesus também está dizendo para você, sabe de uma coisa? Eu vejo você, eu vejo a sua luta, eu vejo a sua dor, a sua frustração. E ainda assim, eu quero me sentar à mesa com você. Talvez nós tenhamos pessoas aqui hoje que estão cansados da religião. A religião apenas te afundou. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, o Cristo, não é uma religião. Ele é o único Deus, o Salvador da humanidade, o amor encarnado nos nossos dias. Não é uma religião. Talvez você já tenha dito: eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho as minhas energias. Mas deixa eu te falar uma coisa: talvez você também tenha dito: eu não preciso de igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: sem mesa você não reconhece Jesus. Deixa eu te falar isso. O que adianta caminhar a vida inteira dizendo: eu caminho com Jesus, eu caminho com Jesus, eu caminho com Jesus, sem reconhecê-lo? Quanta gente eu já conheci na caminhada de fé, pessoas novas, pessoas idosas, pessoas que caminhavam com Jesus a vida inteira, e sempre que você passava por essa pessoa, ela estava com a cara fechada, amarga, depressiva. E sempre que você perguntava alguma coisa para essa pessoa, não importava o dia, sempre as coisas estavam ruins, sempre estava tudo uma miséria, sempre estava tudo uma porcaria, nada de bom acontecia, mas a pessoa ia na igreja todos os dias. Aí você pergunta: como que pode alguém viver dessa forma? Dá para andar com Jesus sem reconhecê-lo na nossa vida, sem sentar na mesa. Sabe, é por isso que nós temos igreja, é por isso que nós temos família, é por isso que nós temos Zoe Grupo, para sentar na mesa, para ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas são essas coisas que Jesus diz que vai nos curar, que vai nos transformar, que vai nos dar uma vida nova. Talvez você foi machucado pela instituição, machucado pela religião, mas sem mesa você não reconhece Jesus. Hoje Jesus está chamando tantas pessoas para a mesa, e essa mesa tem nome, é a igreja do Senhor. É aqui que Ele abre os nossos olhos, é aqui que Ele aquece os nossos corações, é aqui que Ele nos devolve propósito. Sabe o que eu amo a respeito de Jesus? Uma das bilhões de coisas é que Jesus não pega alguém que talvez virou as costas em algum momento, e quando essa pessoa quer voltar para os braços do Pai, Jesus não pega essa pessoa e coloca no final da fila ou no canto de um cômodo longe da mesa. Jesus pega essa pessoa e a recoloca exatamente no mesmo lugar aonde ela parou, aonde ela fracassou, aonde ela caiu. Porque o nosso Deus não é um Deus carrasco, Ele é um Pai de amor, que deseja que os seus filhos estejam em comunhão com Ele. Hoje Jesus está nos chamando à mesa. Será que nós podemos ficar em pé?
Será que hoje há pessoas aqui que queiram dizer isso? Jesus, eu preciso da mesa. Jesus, eu preciso da mesa. Será que você quer dizer isso hoje? Jesus, eu preciso da mesa. Eu não quero mais apenas andar contigo. Eu não quero apenas andar na minha razão, mas eu desejo entregar e sentar à mesa. Eu não quero andar distante, eu quero sentar perto de ti. Eu quero orar por você. Será que você pode fechar os teus olhos? E esse é um momento sagrado, é um momento santo, onde só você pode decidir e definir a sua decisão hoje. Quem sabe alguém te machucou, quem sabe um líder que devia te proteger, te machucou e te expôs, mas deixa eu te falar uma coisa, isso é a religião que faz, Jesus não faz isso, a mesa não tem isso, a mesa não faz isso. Hoje talvez muitos de nós precisam dizer: Senhor, eu continuo precisando da mesa, eu continuo precisando sentar à mesa. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite, Pai. E eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós estamos, Senhor Jesus, lendo nesses últimos 40 minutos, tudo aquilo que estamos aprendendo nesses últimos 40 minutos, faça, Senhor, encontre lugar no nosso coração. Pai, eu te peço que feridas antigas, marcas, mágoas, sejam apagadas e canceladas hoje em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que perdões antigos que precisam ser dados, sejam dados em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que libertação total e completa aconteça hoje em nome de Jesus. Pai, nos liberta da religião, nos liberta de apenas caminhar sem entender quem é o Senhor, nos liberta de apenas caminhar sem perceber que o Senhor segue conosco todos os dias, na faculdade, em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da igreja, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Será que eu posso ouvir um amém? Será que nós podemos aplaudir o nosso Senhor? Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Por essa mensagem Amém. linda do coração de Deus nas nossas vidas. Podemos aplaudir a vida do pastor William. Você que seus corações estão prontos para viver uma semana à mesa, sendo convidados a voltar aos seus sonhos, à sua vida, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa tomar uma decisão, e ao longo dessa mensagem você sabe que você precisa tomar uma decisão. O seu coração estava o tempo todo sendo chamado pelo Espírito Santo. Isso não era uma emoção que você estava vivendo ou um sentimento que você estava vivendo, mas isso era o Espírito Santo falando com você e te chamando a se reconectar com o Pai novamente. Por isso, nesse momento, eu quero fazer uma oração junto de você que está aqui pela primeira vez, ou quem sabe você que quer reconhecer o Senhor Jesus ao longo dessa jornada. Por isso, nós vamos agora tirar um tempo para falar com pessoas que desejam dizer pela primeira vez que aceitam o Senhor Jesus, que o reconhecem na sua jornada, ou para pessoas que chegaram aqui essa noite dizendo: Jesus, essa é a última oportunidade, eu preciso me reconectar, eu preciso voltar a reconhecer, eu quero fazer a minha paz com Deus. Por isso eu vou pedir que toda a igreja nesse momento feche os seus olhos, e ninguém vai estar olhando para você a não ser eu nesse momento, onde eu também vou estar orando com você. Você não vai precisar vir até aqui à frente, mas saiba que se você veio até aqui, hoje foi a sua caminhada com Jesus até Emaús. E quem sabe durante a caminhada você não estava entendendo que era Ele que estava ao seu lado e te conduzindo. Mas depois de ouvir um pouco a palavra do Senhor e mais um pouco o Espírito Santo se revelou a você e começou a movimentar no seu coração alguma coisa. E você entendeu que você precisa dar um passo novamente na direção de Jesus. Por isso, de olhos fechados, eu vou contar até 3. E quando eu falar o número 3, se você é uma dessas pessoas pela primeira vez ou quer voltar ao Senhor Jesus, você erga a sua mão o mais alto que você puder muito rapidamente. Número 1, o Senhor Jesus marcou um encontro com você ao longo dessa caminhada. Número 2, Ele te chama à mesa nessa noite para que você possa o reconhecer, voltar e ter a sua vida transformada. Número 3, se você é uma dessas pessoas, erga a sua mão rapidamente para que eu possa ver. Rapidamente. Obrigada, obrigada. Pode baixar a sua mão.
Obrigada. Nós queremos orar junto com você que decidiu recomeçar ou começar com o Senhor, entregando a sua vida. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e nós cremos com o nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é fiel para que nós sejamos salvos. Tão simples quanto isso. E essa oração que nós vamos fazer nesse momento é essa declaração de que nós cremos que Jesus é o Senhor. Toda a igreja vai fazer isso junto comigo e logo após as palavras que eu falo, vocês podem repetir. Vamos lá? Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Eu declaro que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. E eu te peço, me aceita na Tua família, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém. Vamos celebrar, igreja Zoe.